Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Anderson Silva e nós estamos na Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil, para estudar as lições bíblicas de escola dominical. Estamos estudando as lições do primeiro trimestre de 2018. Estamos já na reta final do nosso trimestre e na aula de hoje estudaremos a lição de número 10, do dia 11 de março de 2018. O título da nossa lição é Dádiva, Privilégios e Responsabilidades da Nova Aliança. Na verdade, nós já fizemos um percurso dos 9 primeiros capítulos da carta aos Hebreus. Já tratamos aqui sobre os principais temas abordados pelo escritor da carta aos Hebreus. Já tratamos aqui já passamos pelos ensinos e exortações. E o escritor aos Hebreus, neste capítulo de número 10, que é o capítulo da leitura bíblica em classe da lição de hoje, ele vai tratar sobre essa dádiva. Primeiro, a dádiva, um dom, uma concessão feita pelo próprio Deus, que é a nova aliança. Mas ele vai tratar também sobre os privilégios, que essa nova aliança nos fornece privilégios. Porém, os privilégios geram também responsabilidades. Então, na lição de hoje, nós vamos entender quais são os nossos privilégios, responsabilidades, mas também privilégios em relação à nova aliança. O texto áureo está em Hebreus capítulo 10, o versículo 22, que nos diz o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Verdade prática. A nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. É uma dádiva divina, traz privilégios, mas traz também grandes responsabilidades. Objetivo geral: mostrar que a nova aliança é uma dádiva divina que nos traz grandes responsabilidades. Objetivos específicos: primeiro, saber qual a dádiva da nova aliança. Segundo, apresentar os privilégios da nova aliança. E terceiro, explicar as responsabilidades da nova aliança. Ponto central da nossa lição: a nova aliança é uma dádiva divina que traz grandes responsabilidades. Não nos esqueçamos disso. Leitura bíblica em classe está em Hebreus capítulo 10, do versículo 1 ao 7 e do versículo 22 ao 25. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus queridos, o comentarista da nossa lição vai
tratar de forma muito ampla sobre alguns dos principais versículos da leitura bíblica em classe, mas o que nós entendemos neste texto é que o escritor aos Hebreus vai deixar claro aqui que tudo o que ele falou, tudo o que ele asseverou nos 9 primeiros capítulos da carta aos Hebreus está apontando para o sacrifício levítico e contrastando o sacrifício de Cristo na nova aliança com o sacrifício levítico, mostrando esta superioridade do sacrifício de Cristo. E ele vai apontar neste texto que os sacrifícios que foram oferecidos com sangues de bodes e de touros não eram perfeitos, porque se assim o fossem, os oficiantes só o ofereceriam uma vez só. O sacrifício de Cristo, ele fala disso, o escritor aos Hebreus fala disso anteriormente, o sacrifício de Cristo, sim, ele é perfeito porque foi oferecido uma vez e de uma vez por todas. E ele não precisou oferecer sacrifício por si mesmo. Ele vem com um sacrifício superior, que é o seu próprio sangue, e então o escritor aos Hebreus vai nos dizer que é preciso que nós retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque aquele que prometeu é fiel. Então, esse reter firme a confissão é não perder. Ele chama a atenção dos crentes hebreus, mais uma vez, para a questão que ele trata no capítulo 6, do perigo da apostasia, do perigo de decair na fé, e ele mostra que para que isso não aconteça, nós precisamos reter essa confissão. Ele chama a atenção também, e é muito interessante destacar isso aqui, de forma muito própria, para nos congregarmos, para o exercício da congregação, o exercício da comunhão comunitária, na vida comunitária da comunidade de fé, de estar na congregação, estar na igreja, admoestar uns aos outros, né, percebendo que o dia do Senhor vem chegando. Ele fala sobre entrarmos nos Santos dos Santos com coração sincero, com inteireza de fé, tendo a má consciência purificada com água limpa. Então, são, na verdade, situações agora, atitudes práticas que o escritor aos Hebreus vai propor a esta comunidade de fé e nos ensinar também, sem dúvida, para que nós possamos reter firmemente a confissão da nossa esperança. Então, na nossa introdução, o comentarista destaca inúmeros privilégios desfrutados pelos crentes que se tornaram possíveis graças à superioridade desta nova aliança. Desses privilégios, o principal dele é o acesso à presença de Deus graças à mediação de Cristo. Nós vivemos um tempo de um evangelho muito voltado para a teologia da prosperidade, um evangelho da confissão positiva, onde, quando pensamos em privilégios que são produzidos pelo evangelho, as pessoas pensam logo em privilégios econômicos financeiros. Sem dúvida nenhuma, esses privilégios também fazem parte da vida cristã. Com toda certeza, quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, Ele disciplina todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas da nossa vida que é disciplinada pela palavra de Deus é a área econômica, financeira, a vida profissional. Nós aprendemos, o crente que tem domínio próprio, ele aprende a dominar os desejos, ele não se deixa levar pela mídia, ele não se deixa levar por esse sistema capitalista perverso que faz de tudo para criar em nós desejos que nós jamais pensaríamos em ter. Então, sem dúvida nenhuma, o Senhor nos prospera, mas o maior privilégio que o Evangelho de Cristo e que esta nova aliança nos proporciona é o privilégio de estar em liberdade diante do Senhor. Este sim, este privilégio não tem preço e foi para isso que Jesus morreu por nós. Primeiro ponto da nossa lição.
a dádiva da nova aliança. Primeiro parágrafo, uma oferta única. Alguns especialistas em cultura judaica e na língua hebraica afirmam que houve situações nas quais os filhos de Arão se gabavam de estar cobertos de sangue de animal até os tornozelos, porque era um troféu para eles oferecerem muitos holocaustos, muitos sacrifícios, matarem diversos animais, porque esse era o ofício sacerdotal, esse era o ofício deles. Então, quanto mais sacrifício se oferecia, mais acreditava que o favor de Deus estava direcionado a eles. Cristo, porém, ofereceu uma única oferta, e em uma única oferta, ele realizou a obra da redenção. Ele ofereceu a sua própria vida. Até porque o homem pecou. E agora Deus instituiu o sacrifício de animais para representar este homem. Mas esse sacrifício de animais, que apenas representavam esse homem, se cumpriu em Cristo, que se encarna e é o homem que é oferecido pelos pecados dos homens. Em Cristo, sim, está a plenitude sacrificial que tem o poder para regenerar o ser humano do pecado. Por isso ele fez uma vez só. Ele não precisa repetir, ninguém mais precisa fazer depois dele. A lei foi abrogada, tornou-se obsoleta. Como nós já falamos, obsoleto não é aquilo que é sem valor, mas é o que caiu em desuso. Então ninguém mais precisa oferecer sacrifício. Israel continuou oferecendo. Nos dias que o escritor escreve a carta aos Hebreus, ainda tinha o sacrifício de animais, mas ele vem mostrando que Cristo já ofereceu o sacrifício e ninguém mais precisa fazer isso. Segundo parágrafo do primeiro ponto. Um único ofertante. À semelhança de Melquisedeque, Cristo não apenas oficia como sacerdote, mas também governa como rei. Nós já falamos na lição anterior sobre essa questão de Jesus governar como rei e oferecer sacrifício como sacerdote, que engloba em Cristo, o ministério de Cristo envolve a vida política e a vida religiosa, que são fatores importantíssimos para o bem-estar de uma sociedade. Então, Jesus foi o único ofertante. No momento de oferecer sacrifícios, diversos sacerdotes ofereciam, mas Jesus não. Isaías, parece que o capítulo 63, o servo do Senhor fala que o lagar eu pisei sozinho e estranhei-me de que ninguém houvesse comigo e pisei os inimigos na minha ira. Então, o que Jesus fez no Calvário, ninguém podia ajudá-lo, ninguém poderia estar com ele. Ele precisava fazer realmente sozinho por causa daquilo que ele é, daquilo que ele era e que ele é, o Deus que se encarnou para nos representar. Na monarquia judaica, o rei era tão somente um príncipe que Deus colocava sobre o seu povo. Então, Jesus, como rei, ele representa ali a monarquia judaica. Em todas as outras monarquias, e diversas delas, os reis eram adorados, porque acreditava-se que o rei era a emanação de um próprio Deus para governar o povo. Então, ele era adorado também como Deus. No caso da monarquia judaica, não. Nós vamos perceber que a monarquia judaica, ela começa lá no final do ministério de Samuel, que foi rei, que foi juiz, profeta e sacerdote. O primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão, que é o período do Reino Unido, depois Roboão, filho de Salomão, dividiu o reino, e aí diversos reis passaram, no Reino do Norte e no Reino do Sul. Mas se estudarmos a monarquia judaica, nós vamos perceber que nunca a monarquia judaica viu o rei como um Deus. O rei sempre foi um príncipe de Deus. No entanto, foi isto que Samuel falou com Saul. Porventura não te ungiu o Senhor como príncipe sobre o seu povo? Então o rei era um príncipe de Deus que tinha que governar o povo de acordo com a vontade de Deus para o seu povo. Seja um cristão mais preparado para expressar
a sua fé. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Meus queridos, terceiro parágrafo deste primeiro ponto. Uma única vez. Enquanto os sacrifícios da antiga aliança necessitavam ser frequentemente repetidos, porque o povo pecava e se repetia, pecava e oferecia mais sacrifício, o sacrifício de Cristo foi feito uma única vez em favor de todos os homens. Porque o sacrifício tinha que ser repetido, porque era imperfeito. Ele não tinha o poder realmente de arrancar o pecado, de expiar o pecado. Então ele precisava ser repetido. O sacrifício de Cristo não. Perfeito e de uma vez por todas. Porque aquilo que é perfeito se faz somente uma vez. Deixa claro que somente o sangue de Cristo podia satisfazer a justiça de Deus. Então é Deus que está pagando para Ele mesmo o preço do pecado que o homem cometeu, a fim de que a justiça de Deus fosse satisfeita em Cristo. Segundo ponto, os privilégios da nova aliança. Tratamos então sobre a dádiva da nova aliança. Uma única oferta, um único ofertante e uma única vez. Cristo também é único, Filho unigênito. Cristo, o único Deus que se encarnou. Então, em Cristo, tudo é único, na verdade, por causa da sua perfeição. Então, segundo, os privilégios da nova aliança. Primeiro, regeneração. A santificação no antigo pacto se dava no aspecto cerimonial. Na nova aliança, está na mudança interna que ela produz no coração daquele que está sendo santificado. O que é regenerar? É voltar a ser o que era antes. A partir desta nova aliança, nós somos regenerados, ou seja, estamos diante de Deus, assim como Adão estava no Éden. Voltamos a poder estar diante de Deus, assim como Adão estava no Éden. Isto é a regeneração. Essa santificação não é simplesmente voltada para um aspecto cerimonial. Matar o animal para se santificar. Não, Cristo já foi crucificado, Cristo já foi oferecido. Agora o Espírito Santo produz em nós, dentro de nós, uma santificação. O que é ser santo? É ser separado do mundo e consagrado a Deus. E essa santificação nos regenera, nos dá a condição de estar diante de Deus. Segundo privilégio da nova aliança, adoração. No novo concerto, o próprio crente tem acesso ao lugar mais íntimo do santuário, por intermédio de Cristo Jesus, o perfeito sumo sacerdote. Todos podem ver o santuário por dentro. Eu falo que esse é um privilégio magnífico que a nova aliança, através do sacrifício de Cristo, nos concedeu. Na velha aliança, só o sumo sacerdote tinha o privilégio de ver o santuário por dentro, o santo dos santos por dentro, quando a glória de Deus estava ali. Só eles tinham esse privilégio e era uma vez por ano. Hoje não. Hoje todos têm o direito. Todos podem ver o santuário por dentro. E não é uma vez por ano, é a hora que quiser, o tempo inteiro. Nós podemos adentrar o santuário de Deus. Não precisamos mais de mediador. Cristo é o nosso intercessor que intercede por nós junto ao Pai, mas ele já mediou a nossa salvação. E ver o santuário de Deus por dentro fala de adoração, adoração perfeita, a adoração do santo dos santos, a adoração do lugar onde a glória de Deus está, a adoração onde somos envolvidos completamente pela presença de Deus. Se temos como privilégio desta nova aliança a regeneração e a adoração,
A adoração gera comunhão. Ou a comunhão, aliás, produz a adoração. Então, se estamos adorando, porque estamos desfrutando da comunhão. Como igreja, os cristãos podem desfrutar da perfeita comunhão com Cristo e uns com os outros. E nós precisamos entender que quanto mais comunhão nós temos com Cristo, mais comunhão precisamos ter uns com os outros. Onde é que a nossa comunhão com Deus é revelada? Nos nossos jejuns, no poder que temos para pregar, nas orações que fazemos? Não. A nossa comunhão com Deus é revelada quando temos comunhão com o próximo. A Bíblia é enfática nisso. A Bíblia diz que se alguém diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque como, pois, pode amar a Deus que não vê, se aborrece a seu irmão a quem vê? Então, na verdade, eu aprendo que eu encontro Deus no outro. Como é que a minha comunhão com Deus é revelada? Quando eu tenho comunhão com o outro, com o próximo, quando eu estou comungando na comunidade de fé. Então, quanto maior a minha comunhão com Cristo, maior deve ser a minha comunhão com o outro. E tem pessoas hoje que eu digo que vivem uma arrogância espiritual, são arrogantes espirituais, porque se acham tão santos, têm tanta comunhão com Deus, que não pode estar no meio do povo. Não pode cantar num grupo da igreja, porque todo mundo lá é pecador. Só a pessoa que é verdadeiramente santa, que desfruta de comunhão com Deus. A comunhão com Deus deve refletir na nossa comunhão uns com os outros. E a comunhão uns com os outros é um aspecto da nossa comunhão com Deus. Se não há comunhão uns com os outros, isso quer dizer que não há comunhão também com Deus. Ou pelo menos a pessoa está vivendo uma comunhão com Deus fajuta, superficial. Não é? Paulo, ao escrever no capítulo 10 da primeira carta aos Romanos, e falar até da ceia do Senhor, que ele vai falar mais propriamente dito no capítulo 11, no capítulo 10 ele diz assim: porventura o pão que comemos não é a comunhão com o seu corpo? E o cálice que bebemos não é a comunhão com o seu sangue? Então o cálice fala de uma comunhão vertical, mas o pão fala de uma comunhão horizontal, a comunhão que temos uns com os outros. Essa comunhão é tão importante, essa comunhão do partir do pão, essa comunhão horizontal, que os discípulos que voltavam para Emaús tristes, aborrecidos, porque já era o terceiro dia e Jesus não havia ressuscitado, a Bíblia diz que Deus encobriu os seus olhos para que eles não percebessem que era Cristo. Mas quando é que os olhos deles se abriram? Quando Jesus partiu o pão, ou seja, no momento da comunhão. Atos capítulo 2, do versículo 43 ao 47, se não me falha a memória, o escritor vai descrever a prática cotidiana da igreja primitiva. E a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes, estavam unânimes na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, comia suas refeições de casa em casa, com alegria, com singeleza de coração. Estavam juntos. Então, se temos comunhão com Deus, essa comunhão com Deus reflete na comunhão com a comunidade de fé. Terceiro ponto. As responsabilidades da nova aliança. Como nós falamos, nós temos uma dádiva, que é a nova aliança, temos privilégios da nova aliança, mas não nos esqueçamos que temos também responsabilidades na nova aliança. Primeiro parágrafo, vigilância. Vigilância. O escritor aos Hebreus, aconselha o crente a se firmar. O autor já havia usado essa palavra outras duas vezes, que é katecheu, do grego, que é reter, estar firmes, segurar, não perder. Há um preço alto quando nós falamos de vigilância, principalmente porque a vigilância é uma batalha contra nós mesmos, uma batalha contra os desejos da nossa carne, contra os pensamentos maus, contra nós mesmos. Há um preço a se pagar. Precisamos vigiar. A Bíblia diz que precisamos orar e vigiar. Não adianta orar se nós não formos vigilantes, porque se a gente ora e não é vigilante, a gente acaba perdendo, por falta de vigilância, tudo aquilo que nós adquirimos na oração.
Então, a vigilância é um princípio fundamental para mantermos a fé cristã. Segundo parágrafo, confiança. Os crentes hebreus haviam experimentado sofrimento, abandono e até mesmo expoliação. Contudo, eles deveriam permanecer firmes. O que estava, portanto, acontecendo agora? Por que esses crentes estavam desanimando? Por que esses crentes estavam quase que abandonando a fé? Por que esses crentes estavam quase que apostatando, como o escritor aos Hebreus nos relata no capítulo 6? Porque eles estavam sofrendo as perseguições. E muitas vezes, ao sofrer as perseguições, a gente acredita que é melhor jogar a toalha, é melhor desanimar, é melhor deixar para lá do que prosseguir adiante. Aí o escritor aos Hebreus vem lhes aconselhando a confiar, reter a confiança no Senhor, não desanimar, manter uma fé firme, inabalável, ter essa confiança como fundamento. Meus queridos, eu falo que existem situações da nossa vida que nós defendemos a fé, não é nem por uma questão espiritual, é por uma questão de honra, por uma questão de honra. Eu me lembro quando eu fazia o seminário teológico e passei por uma crise financeira muito grande e teve um dia que a direção do seminário teológico me chamou, eu já estava 1 ano no seminário sem pagar, porque não tinha como mesmo. Então a direção do seminário me chamou e disse, olha, você tem que acertar com a escola, porque senão não tem como você continuar. E eu conversei, tentei argumentar algumas coisas, mas realmente precisava quitar aquelas mensalidades para que a escola também tivesse condição de pagar os professores e fazer o custeio das suas despesas, não é? E eu voltei para a sala saí para o intervalo, né, muito chateado, porque estava na iminência de ter que parar o seminário, estava no início do 3º ano, faltava o 3º e o 4º ano ainda, e então encontrei com um colega na porta da igreja, né, nossa, central em Belo Horizonte, onde era o seminário, até hoje, funciona do lado ali, e ele falou comigo assim, olha, que pena que você tem que sair do seminário, hein? Aquilo mexeu muito comigo e fez com que a minha confiança em Deus fosse renovada, florasse naquela hora. E eu apontei o dedo para ele e disse, olha, se você não confia em Deus, eu confio e eu não vou sair do seminário. Naquela mesma semana, Deus levantou um irmão que disse que ia pagar as mensalidades que estavam atrasadas e ia custear o meu seminário até o final a partir daquele momento. Então, por causa da confiança, a confiança não nos deixa perder a esperança, e por causa da confiança, Deus age em nosso favor. Quando nós confiamos realmente em Deus, quando nós depositamos em Deus a nossa esperança, nós não nos desanimamos, não nos entristecemos, porque mesmo que as situações estejam complicadíssimas, mas nós asseveramos, Deus está comigo e Ele vai mandar o socorro, Ele vai mandar a ajuda na hora certa. Isto é confiança. Terceira responsabilidade, perseverança. O discipulado cristão, bem como a produção de frutos, demanda tempo. E para alcançar as promessas de Deus é preciso perseverar até o fim. Falamos disso aqui por diversas vezes. Tem gente que até começa muito bem, mas para no meio do caminho. Não persevera, não continua, não acredita. E todas as vezes que eu penso em desanimar, porque nós pensamos em desanimar, todas as vezes que eu penso em desanimar diante de qualquer situação da vida, me vem à mente o seguinte pensamento: será que já não está perto de eu receber a vitória? Por que eu vou desanimar agora? Por que eu vou parar agora? Muita gente para quando está muito perto de receber a vitória, porque não persevera. Mas o escritor aos Hebreus nos ensina que é preciso perseverar. Aquele que for fiel até o fim, esse sim vai ser salvo e receber a recompensa do Senhor. Cristo tornou possível o que na antiga aliança
era apenas uma promessa. Na antiga aliança, era só uma promessa. Em Cristo é possível. Se não aconteceu ainda, creia, acredite, porque vai acontecer. Meus queridos, que nós não possamos desanimar, que nós possamos seguir adiante, confiando no Senhor, de forma perseverante, confiante, haja o que houver, aconteça o que acontecer, não desanime, porque o Senhor está do seu lado e a vitória é certa, porque Cristo tornou possível o que na antiga aliança não era possível. Deus te abençoe, um grande abraço, até a semana que vem para a nossa penúltima aula. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Ben-Hur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.